Vamos lá então começar nossa Masterclass Aula Enem de número 15. E qual é o tema que eu vou trabalhar hoje? Quem aqui que está vendo essa aula, está escrevendo as paradas, tem um caderno separado para mim e faz questão de copiar tudo que eu faço, do jeitinho que eu faço, porque isso aqui é muito importante para você não ficar com sono e para você internalizar melhor a matéria. Quem é que copia juntinho comigo? O nosso tema de hoje, galera, é um tema bom, tá? Um tema bom. É o seguinte: formas de combater o tráfico de pessoas. Formas de combater o tráfico de pessoas no Brasil. Esse é o nosso tema de hoje. Formas de combater o tráfico de pessoas no Brasil. Vocês entenderam ou não? Tema bom? Tema bom. Por que é um tema bom? Nunca caiu no Enem. É um tema polêmico, mas não é um tema que critica o governo. Entenderam a parada ou não? Ó, tema bom. Por que esse tema é bom? Porque recentemente foi promulgada uma lei que melhora a questão da fiscalização contra o tráfico de pessoas, torna mais rígida a punição e etc. Sabe que tudo que vira lei recente pode virar tema de redação também. Beleza? Caderno e flashcard do lado. Então bora mergulhar nesse tema. Profinho, então qual é a palavra mais importante desse tema? A palavra mais importante desse tema é tráfico de pessoas. Ok, tráfico de pessoas é a palavra mais importante desse tema. Na verdade, não é a palavra, né? É a expressão-chave do tema. É aquilo que é mais importante dentro do tema. Ok, beleza? E uma outra coisa muito importante que talvez você não saiba ainda, mas que você vai saber se você está vendo essa aula com atenção, é que eu tenho que falar das formas de combater. Então, ao longo do meu texto, eu tenho que mostrar formas de combater, porque esse aqui é um comando expresso do tema. Eu tenho que mostrar isso aqui, porque isso é um comando expresso do tema. Deixa eu fazer mais bonitinho, porque eu sou capaz de fazer algo mais bonitinho. Tá? Fazer algo mais bonitinho aqui. Tá? Sou capaz de fazer algo mais bonitinho? Sou capaz sim. Então, esse cara aqui é o comando expresso do tema. Eu tenho que propor formas de combater o tráfico de pessoas no Brasil. Ok? E aí eu posso propor isso só na conclusão ou posso ir propondo ao longo do texto. Eu prefiro ir propondo ao longo do texto e também na conclusão. Eu vou ensinar vocês a fazer isso. Beleza? Beleza? Sinônimos para tráfico de pessoas. Vamos lá então, galera, falar de sinônimos agora. Quais são os sinônimos que você pode colocar para esse tema? Bora falar dos sinônimos agora. Um sinônimo possível para tráfico de pessoas é comércio humano. Prof, não é muito forte, não? O que vocês acham, galera? É muito forte essa expressão comércio humano? Sim ou não? Se eu falar assim, comércio humano, é uma expressão forte demais? O que vocês acham? Quero ver a opinião de vocês, cara. Outro sinônimo para tráfico de pessoas é remoção forçada. Entendeu ou não? Remoção forçada. Remoção forçada. Beleza? Não posso chamar tráfico ilegal. Por quê? Por que eu não posso usar a expressão? Por que eu não posso usar a expressão tráfico ilegal? A pergunta é para você me responder. Por que não é correta a expressão tráfico ilegal? De pessoas. Por que eu não posso usar essa expressão? Fala para mim por quê? Diga para mim, porque todo tráfico... Existe tráfico ilegal? Tem tráfico de pessoas que pode? Não, não tem tráfico possível, não existe tráfico. Se é tráfico já é legal, se é tráfico de pessoas
já é ilegal, então eu não posso chamar tráfico ilegal, tá? É uma coisa que não faz sentido, uma redundância, então não tá certo. Beleza? Ok ou não? Olha, deixa eu falar uma parada para vocês. Aqui eu posso usar aqui tráfico, comércio humano, beleza? E aí também posso escrever comércio ilegal de pessoas. Porque se eu disser, cara, comércio ilegal de pessoas, me parece que existe um comércio ilegal e não existe comércio ilegal de pessoas, tá? Não existe comércio ilegal de pessoas. E essa é uma expressão forte, mas é forte mesmo. O tráfico humano, ele é um assunto polêmico, ele é um assunto dolorido, ele é um assunto forte. O assunto já é forte, então as expressões também vão ser. Beleza? Qual pode ser, então, a nossa tese para esse tema? Você já consegue criar tese, não consegue? Consegue. Qual que pode ser a tese para esse tema? E qual que pode ser o direito relacionado a esse tema? O direito, galera, relacionado a esse tema é muito tranquilo, tá? Que é o direito a quê, profinho? Direito à dignidade humana. Dignidade humana. A tese é que o tráfico humano, aliás, tráfico de pessoas, eu vou botar em preto? Vou botar em preto. Aqui em preto, tá? Olha só o que eu vou fazer agora para eu colocar isso aqui no preto. Opa! Cola. Não, copy não. É cola. Pá. Eita, pera aí, galera. Fiz besteira aqui. Tô aprendendo a mexer nesse negócio ainda. Aqui tá, não sei o que, sublinhei. Pá. Tô aqui em cola. Preto. Pronto, olha que legal. Muito tecnológico, né? É tráfico. O tráfico de pessoas. Já falaram a tese aí? Qual pode ser ou não? Odeio esse delay. Tomara que um dia não tenha delay no YouTube, né? Escutando de verdade. Ó, o tráfico de pessoas se mostra grave problema. Exatamente, galera. Muito boa. Essa é a tese. O tráfico de pessoas se mostra grave problema. O tráfico de pessoas se mostra grave problema. Muito bom. E o direito relacionado é o direito à dignidade humana. E aí vocês vão fazer aquela introdução modelo da Natália, que se encaixa perfeitamente nesse tema, ok? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Abre o flashcard aí. Abre o flashcard novo aí. Eu vou ensinar um macetinho para vocês decorarem os direitos relacionados aos temas. Abre um flashcard novo. Eu vou ensinar para vocês os direitos dos chamados fundamentos da República. Então coloca aí no flashcard assim, ó, faz um lettering, Fundamentos da República. Fundamentos da República. Esses direitos estão lá no artigo 1º da Constituição Federal, tá? Estão lá no artigo 1º da Constituição Federal. Esses direitos que eu vou ensinar para vocês, eles se encaixam em vários temas. Fundamentos da República. É um macetinho. Qual é o macetinho? Vou ensinar aqui agora, então. Quais são os fundamentos? O fundamento é o fundamento é o Socidivaplu. Eu já ensinei para vocês o Socidivaplu ou não? Socidivaplu é um recurso de memória que a gente tem para decorar quais são os direitos, quais são os fundamentos da República. O que é o só? O só é o de soberania. Soberania. O si é a cidadania. Tá entendendo ou não? Isso aqui é uma forma que eu tenho de lembrar os direitos. Soberania. O que é soberania? Um Estado,
ele é governado pelo seu presidente. O seu presidente é soberano. Nenhuma outra nação pode mandar no Brasil, por quê? Porque o Brasil é soberano. É a nossa característica de ser um país autônomo. Ah, mas a ONU não pode mandar? Não, a ONU não pode mandar na gente. A ONU dá conselho. O Bolsonaro, se quiser, atende. Se não quiser, não atende. Entendeu? Soberania é isso. Pode vir o cara e mandar na gente? Não pode ninguém mandar no Brasil, porque o Brasil é soberano. Entendeu ou não? Muito bom. Muito bom. A Isabela pergunta, prof, eu nunca entendi onde eu vou usar a tese. Muito bom. Isabela, você está criando a tese para poder organizar a sua cabeça. Não necessariamente a tese vai entrar em algum lugar. Não necessariamente essa frase vai entrar. Ela pode entrar na introdução, tá? Mas a introdução da Natália já tem uma tese pronta. Entenda uma coisa, Isabela. Você faz essa tese para quê? Para poder organizar a sua cabeça e criar os argumentos a partir dela. Não necessariamente ela vai entrar em algum parágrafo. Mas se tiver que entrar, entra na introdução. Entendeu, Isabela? Responde para mim se tu entendeu. Ok ou não? Beleza. O soberania, cidadania, o que é o DI? O DI se chama dignidade da pessoa humana. Dignidade. Na verdade, o direito é dignidade da pessoa humana, mas eu não sei se o corretor vai entender essa coisa da pessoa humana. Então, vamos colocar assim, dignidade humana. É o DI. O VA, é o VAR? Não, é o valores sociais do trabalho. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ok, esse é o VA. E o PLU é o... O que é o VA? O VA tem a ver com questões de trabalho. Trabalhar é muito mais do que uma forma de uma renda. Trabalhar é um direito social. A pessoa, quando ela não trabalha, ela se sente menos valorizada na sociedade, entendeu? Então, o trabalho ele é uma forma de valorização da sociedade. Aqui dá para usar em redações sobre direito, sobre trabalho, etc., sobre desemprego. E o que é o PLU? É chamado de o quê? Pluralismo, adivinha? Pluralismo político. Pluralismo político. No Brasil, eu tenho direito ao pluralismo. O que é o pluralismo? Eu posso gostar de qualquer partido, posso gostar de todos os partidos, posso gostar de nenhum partido. Isso é o pluralismo político. Então, só se diva plu. Todo mundo entendeu? Que são os fundamentos da República. Estão lá no artigo 1º da Constituição. E qual deles que eu vou usar nessa redação? Vou usar nessa redação quem? Dignidade humana. Entenderam ou não? Quem entendeu esse macetinho fala assim, entendi. Só se diva plu. Só soberania, se cidadania, de dignidade humana, valores sociais, trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. É esse o macete, beleza ou não? Entenderam ou não entenderam? Show de bola, muito bom. Ok, beleza. Todo mundo entendeu como é que faz a introdução da Natália, aí você coloca ali. É porque a nossa introdução ela já está muito pronta, é muito rápida. A gente vai focar a nossa força onde? No desenvolvimento. Agora, galera, chegou a parte em que você mais tem dificuldade, que é no argumento. E eu queria que vocês agora criassem uns argumentos. Exatamente você. Você que está em casa agora, me assistindo, no conforto do seu lar. Você vai criar os argumentos para a minha aula de hoje. Ok? Agora, bora ver. Quais podem ser os argumentos para esse tema? Deixa eu fazer aqui um negócio aqui assim, fazer tipo uma separaçãozinha e vou colocar aqui quais podem ser os argumentos para esse tema. Quais podem ser os argumentos? Aí, para fim, eu até tenho um repertório, mas não tenho argumentos.
Quais podem ser os argumentos para esse tema? Argumentos para o tema. Bora criar agora, então. Primeira coisa, a gente vai pegar a tese. Para criar o argumento, você tem que partir da tese, tá? Tem que ter a tese bem clara. Por isso que a gente faz a tese antes. A gente faz a tese antes para a gente conseguir criar os argumentos. Então, a tese é essa aqui, ó. O tráfico de pessoas se mostra grave problema. Essa é a tese. Beleza? O argumento, galera, ele pode ser uma causa ou uma consequência da tese. Aí, agora, a gente vai fazer os argumentos. E aí, o argumento... Deixa eu colocar aqui. O argumento, ele pode ser uma causa ou ele pode ser uma consequência. Ele pode ser uma causa ou pode ser uma consequência. Na verdade, o argumento ele também pode ser uma terceira coisa, tá, galera? Não sei se você sabe, mas o argumento ele pode ser uma terceira coisa também. Só que eu não vou falar isso nessa aula para não embolar a sua cabeça. Mas além de causa, além de consequência, dá para falar de mais uma coisinha, mas não vou falar agora não, porque vai embolar um pouquinho a sua cabeça e a sua cabeça está muito embolada. Quem aqui está com a cabeça embolada, fala eu! É normal, tá, galera? É normal, muito conteúdo. Ó, uma causa e uma consequência. Que leva uma pessoa, agora de verdade, olha para mim aqui, olha para mim. O que leva uma pessoa a pegar a outra, sequestrar e vender essa pessoa para o exterior, para a Turquia, para ela ser traficada, servir de prostituta ou fazer trabalhos forçados? Diz para mim, o que leva uma pessoa a praticar esse tipo de crime? É um crime absurdo, hediondo. Então tem uma causa para esse tipo de problema, que é a questão da maldade, da crueldade. As pessoas são muito cruéis, são muito maldosas. Então, uma das causas para esse problema é a maldade humana. A maldade humana vai ser que um argumento para esse tema. Beleza? A maldade humana vai ser um argumento para esse tema. Não sei se eu vou usar não, tá? Mas se eu não usar, eu posso colocar outro. A ganância, Maria Clara falou que a ganância, exatamente, a ganância, ela pode ser também uma causa. A vontade pelo lucro, a questão da ganância, da vontade pelo lucro, a maldade humana, a ganância, a vontade pelo lucro, também pode ter raízes históricas, né? Quais são as raízes históricas? Antigamente, havia muito tráfico de pessoas no século XVI, no século XV. Então, existe uma raiz histórica, existe uma cultura de tráfico no Brasil, e o tráfico no Brasil, o tráfico de pessoas no Brasil, era muito comum antigamente, lembra disso? Do período colonial. Muito bom, Olivia. Então, se liga, a gente vai dizer que existe uma cultura, existe uma coisa retrógrada, existe uma postura retrógrada. Existe uma postura retrógrada se mantendo, entendeu? Existe uma postura retrógrada histórica. Desde o período colonial, desde o século XV, aliás, século XVI no Brasil, não, o Brasil não teve século XV. Desde o século XVI, o Brasil já tem histórico do tráfico de pessoas para servir a escravidão. E o tráfico de pessoas no Brasil ele foi até o século XIX, você sabia disso? Até agora, é recente. O século XIX para um país é uma coisa recente. Então, nós temos uma cultura de tráfico enraizada na nossa sociedade. Muito bom, muito bom. Existe uma coisa histórica, retrógrada. São duas causas, tá? E a consequência? O que pode acontecer com a pessoa que é traficada? Ela vai ter a sua dignidade humana cada vez mais frágil. A dignidade dela fica cada vez mais fraquinha. Então aqui eu tenho
uma dignidade humana frágil, a fragilidade da dignidade humana. Fragilidade da dignidade humana, beleza? Então, galera, quantos argumentos eu levantei para esse tema? Quantos argumentos eu criei? Fala para mim aí. Eu criei esse argumento aqui, maldade humana, é um argumento. Vou chamar de A1. Postura retrógrada, vou chamar de A2. Fragilidade da dignidade humana, vou chamar de argumento 3. Eu levantei 3 argumentos para esse tema, tá? Então, respondendo a pergunta da minha aluna, que perguntou mais cedo, para que eu criei a tese? Onde que eu boto a tese? Não sei, mas a tese é importante para você pensar nos seus argumentos, entendeu a parada ou não? Muito bom. Então, aqui eu vou usar, deixa eu pensar qual que eu vou usar. Qual argumento que eu vou usar? Eu vou usar o argumento 1. Aliás, vou usar 1 não. Vou usar o argumento 2, vou falar dele e desse aqui. Beleza? Esses dois que eu vou usar hoje, tá? Vou falar da postura retrógrada e vou falar sobre a fragilidade da dignidade humana. Vou falar desses dois aqui, postura retrógrada e fragilidade da dignidade humana. Beleza? É assim que a gente cria os argumentos. Todo mundo entendeu como é que cria argumento? Quem entendeu como que cria argumento, fala eu. Muito bom, muito bom. A minha maior missão na minha vida é fazer vocês criarem os argumentos sozinhos. Então, primeira coisa, primeiro cria uma tese e aí você vê a causa ou a consequência daquele problema. A Júlia perguntou, profinho, eu posso usar o A1? Eu posso usar no A1 e no A2 uma causa? Pode. Pode ser. Eu poderia, Júlia, nessa redação, eu poderia, sem problema nenhuma, usar a maldade humana e a postura retrógrada. Não tem nenhum problema não, tá? Pode ser bem tranquilo. Não fica com a missão de sempre usar uma causa e uma consequência que nem sempre vai dar. Opa, fiz besteira aqui. Nem sempre vai dar para usar uma causa e uma consequência no mesmo tema. Droga. Ok. Beleza? Então, bora falar da postura retrógrada e depois da fragilidade da dignidade humana. Fechou ou não fechou? A Franciele falou que ainda tem dificuldade. A Eduardo falou, profinho, muito boa pergunta, Eduarda. Não vai ficar repetitivo usar o argumento 3? Porque na dignidade humana já vai ser falado na introdução. Olha, não vai ficar repetitivo, por quê? Porque a gente vai usar a dignidade humana, mas a gente vai falar sobre outro repertório. A gente não vai usar a Constituição Federal no argumento. A ideia vai ser igual, só que o repertório que a gente vai usar vai ser diferente. Entendeu a parada? Eu vou falar da dignidade humana na introdução usando a Constituição Federal. E depois de falar no terceiro parágrafo usando outro repertório. E aí vão ser coisas diferentes para a minha redação. Se você quiser, você pode usar na tua redação aí em casa, você pode falar da maldade humana e depois postura retrógrada. Não tem problema nenhum. Aí você faz uma coisa diferente. Mas eu vou fazer assim hoje para efeito de ensinar você essa técnica. Eduardo perguntou, sinônimo para a dignidade humana? Vida digna, tratamento digno. Tratamento digno, tá? Sinônimo para a dignidade humana. Muito bom! Bora então agora falar aqui do argumento 1. O argumento 1 é a postura retrógrada, né? Ó, a gente sabe que o tráfico de pessoas, ele é uma coisa arcaica, ele é uma coisa que é uma mancha no Brasil, é uma marca histórica de um Brasil colonial, um Brasil escravocrata que se perpetuou até o século XIX. Ah, mas a abolição da escravatura não foi em 1888? Foi, mas mesmo assim, ainda depois, ele se perpetua no Brasil. Até porque o século 1888 é século XIX, né? Até esse momento havia tráfico de pessoas. Então, o argumento de número 1, bora falar sobre essa postura retrógrada. Essa postura retrógrada
Esse vai ser o argumento 1. Existe uma postura retrógrada, tá? Existe uma mazela histórica. Olha que frase forte. Existe uma mazela histórica marcada no tráfico de pessoas. Ó, tem essas expressões aqui para a gente criar o tópico frasal, que é aquela primeira frase do seu desenvolvimento. Ó, e aí vai ser assim, deixa eu ver qual que eu vou usar. Eu vou usar hoje. Deixa eu ver qual que eu vou usar hoje. Vou usar hoje essa aqui, ó. Não, torna eficaz não. Vou usar esse cara aqui, o 11, evidencia. Vou usar a estrutura 11, evidencia. Ou então posso usar a estrutura 5, persiste. Beleza? Posso usar esse aqui, o 11 ou o 5. Estruturas para criar o tópico frasal. Muito bom. A Maria Eduarda falou outro, é o gente que se desconstrua. Pode ser também. Pode ser também o X, né, o 10. É o gente que se desconstrua. Beleza? Mas eu vou usar o evidencia, que eu acho bonito e serve muito para esse tema. Então bora ver. Bora ver lá. Então, postula é ótimo. A postura retrógrada da mazela histórica. E aqui vai ser aquela estrutura de tópico frasal que eu vou criar para vocês aqui agora. Qual é a estrutura mesmo? Aquela estrutura assim, ó. X evidencia Y. No lugar do X, aí aqui você escolhe, tá, galera? Não tem uma regra, não. Não tem uma regra. Pode ser, eu posso colocar o tema no X ou no Y, o que ficar melhor, tá? Nesse caso aqui de hoje, eu vou colocar a palavra-chave do tema aqui e aqui eu vou colocar o argumento. Mas pode ser que em alguma outra estrutura ou em algum outro tema isso mude, isso troque, tá? Vai depender de como que vai estar o tema. Dependendo do tema, vai ser um, vai ser outro. Qual é que vai ser a frase então? Deixa eu fazer aqui para vocês. Eita. Como é que vai ser a frase então? Vai ser essa aqui, ó. Vai ser que o tráfico de pessoas evidencia, não é evidência não, tá? É evidencia. Não é com acento não, não tem esse acento circunflexo não. É evidencia, o mais forte é o cia, não tem acento. Evidencia uma mazela histórica. Uma mazela histórica. Entender aqui quem é o X? O X é o tráfico de pessoas. Esse aqui é o X. Evidencia. E uma mazela histórica é o Y. Beleza? Esse aqui é o X, tá vendo? E esse aqui é o Y. Pronto, montei a frase bonitinha aí, que é a frase que inicia o meu parágrafo. Qual é o nome da frase que inicia o parágrafo, galera? Fala para mim. O nome da frase que inicia o parágrafo, fala para mim agora. Nome da frase que inicia o parágrafo, fala para mim que eu quero ouvir. Qual é o repertório que eu vou usar nesse parágrafo? Vou usar um repertório chamado período colonial. Na verdade, o tráfico de pessoas ele era muito forte no período colonial. Ele começou no Brasil desde o século XVI
e foi até o século XIX. Peraí que eu escrevi errado aqui os romanos. Ele começou no século... O período colonial começa no século XVI. E o tráfico de pessoas, ele se estende até o século XIX. Esse aqui é a duração do tráfico de pessoas, tá? Não é a duração do período colonial. É a duração do tráfico de pessoas. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui. É a duração do tráfico de pessoas. É a duração do tráfico de pessoas aqui. Ok? E começou lá no período... Isso aí, galera, tópico frasal é o nome. Tópico frasal, tópico frasal. O período colonial, galera, o que acontece nesse momento? O período colonial, ele ficou marcado por uma terrível realidade. O período colonial, ele ficou marcado pela terrível prática de comercializar seres humanos, Aí não importa se a pessoa é negra, se a pessoa é indígena, não importa, ser humano. Comercializar seres humanos com finalidade exploratória. Com finalidade exploratória. Entenderam a parada ou não? Prof, nessa época não era tráfico de pessoas, era comércio, mesmo porque era legal, depois do século XIX que se tornou tráfico, não. Na verdade não, Júlia, na verdade não. O tráfico de pessoas, a gente vai colocar tudo no mesmo bolo, tá, ô Júlia? Tudo no bolo, porque por mais que fosse algo permitido pela sociedade, sempre foi algo imoral, entendeu a parada? Por mais que em algum momento a história da humanidade permitiu o tráfico de pessoas, sempre foi algo antiético, sempre foi algo imoral, por mais que a lei em algum momento permitisse. Então, vamos colocar tudo no bolo do tráfico, como se fosse algo negativo, e de fato é algo negativo. Em momento nenhum eu posso dizer que o tráfico ele foi uma coisa aceitável. Beleza? Ficou marcado pela terrível prática de comercializar seres humanos com finalidade exploratória. E essa, aí qual vai ser a sua crítica? O seu raciocínio lógico desse parágrafo. O raciocínio lógico vai ser... Qual vai ser a crítica que eu vou fazer nesse parágrafo? Deixa eu colocar aqui, ó. Qual vai ser o raciocínio lógico que você vai desenvolver nesse parágrafo? Você vai denunciar a perpetuação de um problema, você vai mostrar uma postura histórica, denunciar a perpetuação, você vai dizer que essa prática, que esse problema do tráfico de pessoas, ele não ficou restrito ao período colonial, que ele continua, tá? Então, o raciocínio você vai denunciar uma postura retrógrada, denunciar a perpetuação do problema. Denunciar a perpetuação do problema. Vamos lá então agora fazer o argumento 2, tá? O argumento 2, eu vou falar sobre a dignidade humana fragilizada. Por quê? Por uma convicção pessoal, tá? Eu acho que não tem como fazer redação sobre esse tema sem falar de dignidade humana. Não tem como, galera. Não tem como. Eu acho que não tem como falar sobre esse tema sem citar a dignidade humana, sem desenvolver dignidade humana. Então, por uma convicção pessoal, eu vou usar esse argumento, tá? Mas nada impede de você fazer o
outro argumento que você queira, com a tua fundamentação e tal. Mas estou dando a minha ideia aqui. Você vai criar o teu tópico frasal, tá? Qual é o repertório que vocês vão usar para falar sobre dignidade humana? Vocês vão usar o repertório, deixa eu ver qual que eu usei, chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Já ouviram falar desse repertório? Eu já falei sobre a declaração não é Declaração dos Direitos Humanos não, tá? É Declaração dos Direitos do Homem Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Já falei deles para você ou não? Dessa lei? Que lei é essa? É uma lei que ela foi criada em 1789. Ela foi criada, é um tratado universal sobre direitos humanos. É um tratado, tá? Se não quiser chamar de lei, nem chama de lei, chama de tratado, porque é mais brabo. Entendeu? É um tratado universal de direitos humanos. É um tratado universal. Beleza? Não vou botar direito para repetir. Em vez de falar assim, em vez de falar é uma lei, não, chama de tratado. Muito mais brabo, né? Fala a verdade. É um tratado universal dos direitos humanos criado no iluminismo. Ok ou não? O nariz está todo entupido de poeira aqui da obrinha que eu estava fazendo. E o que diz esse tratado universal criado lá no iluminismo? Ele garante, ele foi um dos primeiros documentos a garantir a dignidade humana, a garantir a dignidade humana a todos os indivíduos. Um sinônimo para dignidade humana é tratamento digno, tá? Tratamento digno. Beleza? Muito bom. Qual é a reflexão que vocês vão criar para esse tema? Cidadão e homem maiúsculo, tá? São todas maiúsculas. Todas maiúsculas aqui. Declaração, direitos, homem e cidadão. Tem que ser maiúsculo, tá? Qual é a reflexão que você vai criar? O raciocínio que você vai criar? Você vai pegar isso aqui. E você vai... O raciocínio é que você vai denunciar a dignidade humana fragilizada. Aí você pode escolher outro raciocínio. Vai denunciar a dignidade humana fragilizada. Outro raciocínio pode ser comparar como é que é? Teoria e prática. Uma coisa está na lei, a outra coisa está na realidade. Então você vai comparar teoria e prática. Comparar teoria e prática.
Muito bom, né? Achei bom. Ó, então os dois argumentos que a gente criou, ok. Ó, tratamento digno, dignidade de direitos, sujeito de direitos, tratamento humanitário, entendeu? Vai se desenrolando nos nomes aí, Camila, para tu não repetir as paradas. Ó, o argumento 1. Vamos falar sobre a mazela histórica, vamos falar sobre o tráfico negreiro, falar sobre o período colonial. Deixa eu só puxar uma setinha para cá, que é legal você usar a expressão tráfico negreiro. Não sei se vai dar para usar, mas se der, usa a expressão tráfico negreiro. Se der, tá? Se não der, não precisa, porque já está subentendido que é o tráfico negreiro. Mas se você quiser, pode colocar aqui, ó, tráfico negreiro. Ok? Muito bom. E no argumento 2, fala sobre a dignidade humana fragilizada. Muito bom. Falta de policiamento adequado. Falta de policiamento. Na verdade, pode ser a omissão do Estado, tá bom, Mirella? A omissão do Estado é um bom argumento para esse tema. E aí, bora ver agora quais são as propostas de intervenção que você pode usar. Eu não vou escrever não, vou falar, tá? Nesse tema, acho difícil a escola agir. A escola ela tem muito pouco para fazer no sentido de combater, né? Formas de combater. A escola pode prevenir, orientando, conscientizando as crianças. Não usa essa palavra conscientizar não, tá? Porque é a palavra que deixa a tua redação ruim. Mas eu acredito que a escola ela seja muito fraca em combater o tráfico internacional, o tráfico de pessoas. Então, eu acho que dá para trocar escolas por Ministério Público. Então, o agente vai ser Ministério Público, Ministério Público, a ação vai ser combater o tráfico de pessoas, o meio, por meio de políticas públicas. Falou Ministério Público, fala políticas públicas, políticas eficazes de combate e prevenção ao tráfico de pessoas, a fim de prevenir futuros casos e resgatar pessoas que estão na mão também é ruim, que estão sendo alvo, vítima do tráfico humano. E o detalhamento vai ser com envio de policiais aos locais que têm denúncia, com aumento do efetivo dos fiscais do Ministério Público, beleza? Esse vai ser o panorama da proposta de intervenção que vocês podem usar. A Aline perguntou, prof, posso fazer um desenvolvimento todo baseado na raciocínio lógico? Pode sim, Aline. Pode fazer um desenvolvimento todo baseado na raciocínio lógico. É legal que você bote um repertório, porque o repertório ele faz parte da competência 2. Repertório é uma coisa que conta ponto. Tem que ter repertório pelo menos uma vez na redação, beleza? E aí, junto do repertório, você coloca o raciocínio lógico, tá bom, Aline? Beleza? O que seria omissão do Estado, Mirella? Omissão do Estado é quando o Estado deveria fazer alguma coisa, mas não faz. Quando a polícia, Mirella, entenda isso. Quando a polícia deveria fazer alguma coisa, mas ela não faz a coisa que deveria fazer. Isso, o nome disso é omissão do Estado. Beleza, Mirella?